Olá, bom dia a todos. Vamos chegando, vamos entrando, a casa é sua. Hoje nós vamos falar sobre um tema pouco falado, pouco tratado aqui, que é sobre ausência. Ausência é uma expressão jurídica e que constitui também um instituto jurídico. Bom dia a todos que estão chegando, Marcela, Roberta, as pessoas que aparecem aqui para mim. Bom, então vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre ausência, sucessão hereditária provisória e definitiva, e a história, a questão da ausência, o instituto da ausência é um tema muito pouco tratado no nosso direito, até porque na prática não acontece muito, mas muitas pessoas me pediram para poder falar sobre esse tema. É um tema que eu trato no meu dicionário e tem uma ilustração belíssima de um artista plástico mineiro que se chama Marcos Rio, que ele fez especialmente para isso, eu vou mostrar para vocês. E também tem uma música que fala muito bem disso, que é uma música antiga, que fala que é do Sérgio Bittencourt. Acho que vocês nem sabem quem é Sérgio Bittencourt, né? Provavelmente a maioria de vocês nem tinha nascido, mas aquela música que chama Naquela Mesa. Ele estava sempre naquela mesa, ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor, e vai por aí afora, né? Ele aqui no Instagram não dá para colocar a música, mas vocês podem ouvir essa música lá no Spotify, acessando o Dicionário de Direito de Família, porque esse dicionário tem várias músicas, mais de 60 músicas, que completam o conteúdo jurídico aqui desses verbetes, que são mais de 2.000 verbetes. Então, nesse dicionário, que vou mostrar a capa, que ele acabou até ganhando o prêmio Jabuti, tenho muito orgulho disso. E lá no Spotify tem lá Dicionário de Direito de Família, tem todas as músicas que ajudam a complementar esse dicionário, tá? Então vocês podem conferir lá. Mas isso tudo, gente, eu estou falando a partir de um julgado que nós vamos falar aqui hoje, trazendo isso bem para a prática. É um julgado do STJ que é do dia 19 de 10 de 2021. Portanto, um julgado bastante recente, né, cuja relatora é da ministra Nancy Andrighi, e a ministra Nancy Andrighi, ela sempre traz uma novidade, ela sempre, em cada um dos seus julgados, acho que ela traz uma reflexão sobre o direito, o que é o direito. A música é Naquela Mesa, que vocês podem verificar lá no Spotify, se acessarem Dicionário de Direito de Família, tem a música Naquela Mesa, que é do verbete ausência. Mas se alguém quiser anotar o recurso especial, né, o IBDFAN até fez uma matéria sobre isso, que é sobre sucessão definitiva do idoso. O recurso é um recurso proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o número 1.924.451. Repetindo, o recurso especial, o RESP, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, sobre o número 1.924.451. Bom, a questão que se coloca aqui nesse julgado é se a sucessão desta pessoa desaparecida, né, ou, falando tecnicamente, ausente, poderia ser definitiva ou teria que ser provisória. Bom, mas por que essa questão? Por que isso é levado, aparentemente, uma coisa tão simples, chega lá no STJ para poder decidir se pode ou não? Isso parece bobagem, parece simples, que é tão óbvio, né? E a ministra disse que pode. Mas por que isso? É porque tanto primeira instância quanto segunda instância disseram que não. Disseram que não o quê? Olha, então, antes de falar sobre o julgado propriamente, vamos contextualizar, né, esse instituto jurídico da ausência. Como eu disse, eu quero mostrar para vocês essa ilustração aqui do dicionário, né, que eu acho belíssima, feita pelo Marcos Rio, né? Como eu disse, eu convidei vários artistas que fizeram ilustrações exclusivas
para o dicionário. E esse verbete, eu gosto muito desse verbete, mais por causa dessa ilustração. Bom, o que é ausência? Ausência é quando é o fato da pessoa não estar em determinado local, claro. Né? Em sentido estrito, na técnica jurídica, é a circunstância de alguém desaparecer do seu domicílio sem deixar endereço. Né? Sem deixar endereço, porque às vezes soma e deixa mandatário, sem deixar endereço e sem deixar mandatário, e deixa dúvidas da sua existência. É uma coisa semelhante à morte presumida, que não existe o Instituto da Morte Presumida, mas em algumas situações já tivemos decretos onde se decretou a morte, né, como na época da ditadura, tivemos várias situações assim, a pessoa desapareceu e aí não se viu o corpo, então a morte teve que ser presumida. Mas o curioso disso, e talvez vocês conheçam em muitas situações, pessoas que sumiram. Né? Como é que pode alguém sumir assim, simplesmente sumir? Né? Tem até as piadas, que é alguém que o fulano foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Né? Vocês devem já ter visto essa expressão, essa piada, mas é verdade. Eu mesmo conheço. Na minha família teve uma pessoa que saiu para comprar cigarro, né? Assim, não para comprar cigarro, foi ali e nunca mais voltou. Como isso é possível? Olha só até que ponto nós humanos podemos enlouquecer ou ser irresponsáveis e desaparecer. Por que alguém desaparece, simplesmente desaparece assim, né? E não dá conta disso? No direito de família, esta ausência, que não se chama ausência, mas no direito, nós estamos falando aqui hoje de direito sucessório, mas essa ausência no direito de família, ela se transforma numa irresponsabilidade, ou seja, ela tem consequências jurídicas, que é o caso, por exemplo, do marido, companheiro, que saiu do imóvel e nunca mais voltou. Saiu do imóvel, desapareceu por 2 anos. Quem está na posse do imóvel, ainda que a propriedade seja do outro, ele passa a ser dela. É a chamada uso capião familiar. Bem, é só um parênteses para entender como é que nós lidamos com isso no direito de família e no direito das sucessões. No direito de família, no caso de um cônjuge desaparecer, pode ser assim. No direito das sucessões, né, que é esse que está lá no artigo 26 do Código Civil, que diz o seguinte, lembrando, gente, que o Código Civil esse ano está fazendo 20 anos, né? Ele é de 2022, ele é de 2002, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2003, esse ano, inclusive, estamos fazendo o IBDFAN e várias outras entidades, e a próxima revista do IBDFAN será especificamente sobre isso, sobre os 20 anos do Código Civil. E até nos leva a pensar, será que justifica hoje, será que cabe nesse mundo globalizado, com o direito tendo evoluído dessa forma, que cabe um sistema de codificação, um Código Civil? Bom, essa é uma reflexão importante. Mas, enquanto isso, nós estamos aí fazendo reflexões sobre os 20 anos do Código Civil. Esse artigo 26, ele mais ou menos ele repete o que estava lá no artigo anterior, né, com pouquíssimas modificações, que diz o seguinte: se, o artigo 26 do Código Civil, só para a gente encadear e acompanhar o raciocínio, se decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Né? Artigo 26. Então, o artigo 26 do Código Civil diz isso, que vai ser a partir de 3 anos e tal. Só que a sucessão definitiva, que está lá no artigo 33, 37, 38, ela diz que a sucessão definitiva é só a partir de 10 anos. E o caso que é trazido aqui nesse recurso especial, 1.924451, trata da seguinte questão. É uma ação que foi ajuizada por uma única herdeira do irmão que pediu a declaração de ausência, a declaração da ausência, porque para fazer
abertura da sucessão, né, ele não está, tem que fazer a declaração da ausência, tem que declarar a ausência dele. E, obviamente, lembrando que quando se declara ausência, é necessário nomear um curador de ausentes. É um outro instituto jurídico também pouco usado, né, pouco utilizado, né, que é a da curadoria de ausentes, ou curador de ausentes. Então, essa pessoa que desapareceu, que é do ano de ele tinha mais de 80 anos, ele é de 1940, né, e ele estava desaparecido desde o ano 2000. E foi declarada a ausência e abriu-se a sucessão. Ela era a única herdeira e foi feita a sucessão provisória, e a sucessão provisória é diferente da sucessão definitiva, então a autora queria a sucessão definitiva. E apesar da regra lá do artigo 37 e 38, que fala que a sucessão pode ser definitiva quando a pessoa tiver mais de 80 anos, mas tem que passar antes pela provisória, o juiz de primeira e segunda instância não autorizou a sucessão definitiva. Vou ler para vocês aqui o artigo só para que a gente possa encadear a sucessão, encadear o raciocínio e concluir também o raciocínio e trazer e concluirmos com um raciocínio que eu gostaria de trazer para vocês, além deste caso concreto, que é artigo 37, porque, inclusive, o acórdão do RESP, aquele do recurso especial, fala o tempo todo invoca o tempo todo o artigo 37 e o artigo 38. O que é o artigo 37 do Código Civil? Que fala da sucessão definitiva. Curiosa porque isso nos faz também entender que a matéria relativa a direito das sucessões não está só no livro das sucessões, lá no final do Código Civil, né? Ela está também, ela é falada aqui também no artigo do começo do Código, no artigo 37, que fala assim: 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, né? Então teve que ter 3 anos antes, poderão os interessados requerer a definição, a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Olha só que dificuldade. E aí o artigo 38, que são os 2 artigos que foram discutidos nesse acordo. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos, quando o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele. E vai por aí afora. Bom, apesar disso, o juiz disse, não, pode até fazer, mas antes tem o juiz de primeira e segunda instância. Tem que fazer a sucessão provisória. E aí, olha que como é importante não ficarmos, e de como a maioria dos juízes ficam apegados à literalidade da lei. Então, o juiz de primeira instância e segunda instância falou, não pode fazer a sucessão definitiva, tem que fazer a sucessão provisória. E o argumento da autora, olha, mas ele tinha mais de 80 anos, está desaparecido desde tanto, e não, tem que seguir o ritual. E aí veio o recurso especial, que foi julgado até rápido, né? A ação foi ajuizada em 2015 e chegou no recurso especial, foi ajuizada no dia 11 de 8 de 2020 e chegou para a relatora no dia 3, para a ministra no dia 3 de 3 de 2021. Um recorde de celeridade no STJ, né? Porque eu tenho processo no STJ que estão lá há 4, 5 anos e a gente vai tentar despachar com os ministros, eles dizem, não, tem que entrar na fila, é isso. Tá, então esse aqui foi muito rápido. Claro que cada juiz tem um ritmo, a ministra Nancy Andrighi é uma ministra rápida, ela parece que ela trabalha muito, né? Então ela julga, ela faz esses julgamentos muito rápidos e concluindo, ela diz que, olha, não precisa de nada disso. Vamos fazer uma leitura, ela fala com essas palavras, a interpretação minha, vamos fazer uma leitura mais profunda do direito, vamos à essência do direito. Olha, não faz sentido ficar apegados a essa formalidade, a essa literalidade da lei. Vamos simplificar a vida, não há a menor possibilidade, né? O caso era bastante simples, uma única herdeira, um homem de 80 anos que estava desaparecido há mais tempo, e a discussão tem que fazer a sucessão provisória, pode fazer a sucessão definitiva, e ela disse, claro, pode, olha só, vamos invocar aí o espírito da lei, vamos interpretar o direito de uma forma melhor, porque nós não podemos ficar apegados à literalidade da lei, né? Ou seja,
e a lição que fica aqui para a gente encerrar é a essência, a formalidade que o cerca, apesar do artigo 37, 38 e alguns artigos que falam isso, tem outras fontes do direito, os princípios, a equidade, né? Ou seja, a formalidade ela não pode ser maior do que a essência, né? que a formalidade existe para dar segurança às relações jurídicas, claro, mas ela não pode ser maior e sobrepor a essência do direito. Por isso é que o direito comporta interpretações invocando outras fontes. E eu fico por aqui, lembrando que nós, em todos os casos que nós trabalharmos, né, nós devemos lembrar disso. Existe a lei, mas não, às vezes não devemos ficar apegados apenas à literalidade da lei. Bem, por hoje é só. Amanhã voltamos com outro tema, também um tema surpresa, e vocês podem também pedir que escolher um tema para que eu fale sobre ele aqui nessas lives rápidas. Depois nós voltaremos, demos um intervalo para o carnaval das lives de perguntas e respostas, mas vocês podem pedir para eu falar sobre algum tema aqui. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.